A paz do Senhor Jesus, eu espero que você esteja muito bem e hoje o vídeo vai tratar sobre a falsa conversão. Olha só, existe falsa conversão? Embora dentro do sentido religioso, a conversão ela é um processo, né, que vai do hoje até o último suspiro da tua vida. A conversão ela acontece no instante e continua acontecendo ao longo da vida. Ela é agora, ela é amanhã e ela será nos dias posteriores, né? A conversão no sentido espiritual, ela não termina. Ela é um processo perene. Mas eu quero aqui plantar uma reflexão junto com os irmãos para falarmos sobre a falsa conversão e se é que isso existe. Para tratar a palavra conversão, nós podíamos utilizar quatro conceitos. Conversão no sentido matemático, conversão no sentido do marketing, conversão no sentido linguístico e conversão dentro da teologia. Porém, mergulhar nesses conceitos aqui, faríamos aqui um vídeo muito longo e não seria atrativo, porque conteúdo mesmo na internet a galera não curte muito não. Mas nós vamos trabalhar a conversão no sentido popular, no sentido tupiniquim, como todo mundo entende. O que é a conversão no sentido popular e não teológico? A mudança de forma. Ou seja, essa caixinha está fechada, agora ela está aberta. A mudança de forma, ela em suma, ela é entendida como conversão. Eu mudei da esquerda para a direita, eu era magro, me tornei gordo, eu era gordo, me tornei magro, o líquido se transformou em sólido, o sólido se transformou em gasoso. A mudança da forma, ela demonstra a conversão. Só que esse conceito popular, que não é o conceito bíblico, teológico, ele invadiu as nossas igrejas e invadiu o senso comum. Quando eu acho que mudei, eu mudo a forma, e mudando a forma, eu me sinto convertido. Olha só. Você muitas vezes já tentou fazer uma dieta e nessa dieta você começou a seguir um monte de influencer, ler um monte de conteúdo e de repente você está engajado naquilo. E engajado com aquilo, você mudou a forma, a maneira, você mudou o seu hábito de leitura, você mudou o seu hábito daquilo que você assistia. E essa mudança de hábito te traz uma sensação que você mudou. Olha que interessante. E você tem a sensação que você mudou de forma muito rápida. Em uma semana, eu já me considero um corredor de rua. Em uma semana, eu já me considero um nadador. Em uma semana, eu já me considero um ciclista, um teólogo, um filósofo, um matemático, simplesmente pelo fato que eu mudei alguma forma, seja de pensar, seja de ler, seja de olhar a vida, seja de compreender. Um hábito novo que eu mudei, em uma semana eu já me sinto convertido a esse novo grupo de pessoas. Eu nunca gostei de pagode, né, mas nem de sertanejo, embora eu goste do sertanejo raiz. Mas você começou a ouvir rock em uma semana e descobriu uma banda chamada AC/DC ou ouviu Led Zeppelin, agora eu estou convertido, eu sou um roqueiro. E a partir desse momento, para provar para mim mesmo que eu sou um roqueiro e não sou mais pagodeiro, eu coloco uma roupa preta, um coturno, mudo meu cabelo, mudo o que eu ouço no carro e etc. Mas lá dentro, no fundo, quando tocam Henrique e Juliano... Ai, irmãos, perdão. É porque eu acho sertanejo bom, os raiz mesmo, né? Aí quando toca um sertanejinho lá, eu fico todo animadinho, todo felizinho e danço com a minha mulher na sala, aquele trem todo. Isso acontece na religião. O que eu tenho visto e acompanhado é falsa conversão. E o que é essa falsa conversão? Durante muitos anos nós participávamos de uma igreja X, de uma igreja Y, e a gente se vestia daquele jeito, a gente andava, a gente falava daquele jeito, a gente chamava o povo de irmandade. Tudo, quando a gente ganhava um copo com água, a gente falava Deus abençoe. Eu não estou falando que está errado não, mas estou falando que isso é uma forma de ser, é uma forma de existir.
Nós saudávamos de uma maneira, nós andávamos de uma maneira, a gente tinha um jeito, né? E eu não estou falando que essa forma é errada. E quando eu descobri uma notícia nova, o Evangelho, quando eu entendi a mensagem fundamental, a mensagem que vale a pena na nossa vida, que é o Evangelho, eu comecei a consumir conteúdos de eruditos, né? Paulo Romero, Walter Brunelli, sei lá, Timothy Keller, N.T. Wright, enfim, entre outros, Augusto Nicodemos, César Cavalcanti. Comecei a consumir e em um mês eu já estava me sentindo um grande teólogo, né? Um grande técnico, capaz de discutir temas como a união hipostática, porque eu tenho a sensação que eu mudei a forma do meu cérebro. Eu já estava com a capacidade de discutir missiologia, escatologia, porque eu assisti 14 debates. E aí, eu saí da igreja. Eu saí da igreja porque entendi a mensagem e eu considero a igreja que eu estava uma seita. Legal. A partir desse momento, eu deixei minha barba crescer. Eu comecei a usar bermuda. Eu comecei a torcer para um time de futebol. E agora eu mostro para todo mundo que a minha forma mudou. Eu mostro para todo mundo que a minha forma, ela é uma forma de protesto contra tudo que eu vivi dentro do sertanejo. Eu me visto de preto porque isso é um tipo de protesto. A minha barba, meu corte de cabelo, a minha maquiagem, a camiseta do meu time, ela é um protesto. E eu mudo a minha forma porque eu estou convencido de que aquilo que eu aprendi não era real. Eu estou convencido de que aquilo que eu participei não era verdadeiro. Eu estou convencido de que o sistema do qual eu estava inserido não tinha preocupações essenciais de me explicar as verdades essenciais que eu precisava saber. Eu entendi que o sistema que eu estava está corrompido teologicamente. E isso é uma bênção. E isso é maravilhoso. Só que tudo que eu faço e todo o meu novo modelo de vida, tudo que eu prego, tudo que eu digo, quando eu abro um grupo de estudo, ele mostra muito mais um protesto através da minha nova forma, ou seja, da minha nova conversão, do que, de fato, a minha conversão. Porque a capacidade de ter nascido de novo, a capacidade de ser regenerado, a capacidade de ter o meu eu interior, a capacidade de eu estar reconciliado com Deus, amando a Deus e ao meu próximo, ela não existe ainda. A capacidade de perdoar minha mãe e meu pai, me perdoar, a capacidade de entender a graça de forma a me penetrar tão profundamente em minha alma e eu compreender tão profundamente que eu sou um salvo. Isso talvez não exista ainda. A capacidade de eu conseguir ser um ponto de conexão da minha família, da minha casa, onde eu entro, embora eu leve a espada, muitas vezes, pregando e falando a verdade, mesmo fazendo isso, eu tenho a capacidade de ser amoroso, galardoador, benigno, longânimo. Eu tenho a capacidade de lugar aonde eu passo, eu ter uma palavra de apoio, consolo, perdão e resgate. Eu tenho palavras de salvação na minha boca. Eu não faço uma média para a internet falando agora que eu descobri o Evangelho, agora que eu entendi o Evangelho, eu sou perseguido por muitos, agora eu estou sofrendo. A vaidade de quando eu pregava num púlpito era que eu era perseguido por conta do dom. A mesma vaidade mudou de forma. Agora eu sou perseguido porque entendo o Evangelho. E muitas vezes mostrar que sou perseguido é um tipo de vanglória. É um tipo de vaidade. Nós muitas vezes mudamos as formas em forma de protesto, mudamos
a projeção da nossa vaidade. Eu era perseguido porque pregava, passava do horário, agora eu sou perseguido porque entendi o Evangelho. E muitos que estão dentro da denominação estão dizendo: eu sou perseguido porque prego o Evangelho, o povo não me aceita porque eu prego o Evangelho, sendo que isso mostra que a pessoa tem um tipo de mérito. Significa que eu mudei a forma. Eu converti a minha forma de falar, eu converti a minha forma de entender, eu converti a minha forma de ler, eu converti os personagens que eu ouço, mas eu não me converti. Eu não estou disposto a sofrer e saber que... Glória a Deus por isso. Eu utilizo os versículos bíblicos para mostrar um protesto. Eu prego em forma de protesto, mas a minha forma de protestar não é contra o pecado. A pessoa que eu apresento não é Cristo, que sofreu tudo em detrimento a miseráveis e pequenas perseguições das quais eu passo aqui. Queridos, o que nós temos percebido é muita falsa conversão. Pessoas que se converteram na forma, mas não se converteram na sua essência. São entes que se converteram, mas ser que permanecem no mesmo status quo. E tem aqueles que estão dentro de instituições, convertidos a estas instituições. Estão compromissados afetivamente com a instituição. E de forma cega tem a capacidade, porque isso é capacidade de não ver, não ouvir, não falar, não discordar, e eu vou além. Existe uma capacidade que é não se importar com o outro. Porque se eu estou numa comum, onde o pregador que está lá prega o Evangelho, pouco importa os outros milhões e milhões. Porque isso é que a minha forma de ouvir foi convertida. Mas a verdadeira conversão é quando eu sei que na minha comum, ou na congregação que eu estou, ou na assembleia que eu estou, por mais que ali tenha um pregador do Evangelho, existe um sistema que pessoas estão se suicidando. E que pessoas precisam ouvir o Evangelho e que não é da boca do pregador, é da minha boca. Que precisam ser alertados, a palavra precisa ser pregada, mas a minha vaidade, o meu egoísmo, a minha pequenez, ela é tão grande que eu estou só preocupado comigo mesmo. E que eu tenho um pregador de estimação na minha comum. E isso me basta. Eu não estou preocupado com a grande comissão, mostrando que a minha forma de existir, ela mudou. Eu existo para o mundo com cavanhaque, eu existo para o mundo com cabelo cortado, eu existo para o mundo para protestar contra algo. Mas eu não consegui harmonizar minha relação com a minha própria família. E olha, e quando eu sento para falar o porquê é que eles não aceitam agora que eu estou em outra igreja. Os da minha casa estão me rejeitando. Será que você não sabia que isso ia acontecer? E a maneira com que muitos falam, agora essas pessoas estão me rejeitando, como se eu agora fosse o especial. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. É que pessoas vendem sofrimentos como troféus. Pessoas mudaram a forma, achando que estão convertidas. Mas a mudança da forma é apenas a mudança da forma. Eu tiro a saia para colocar a calça. Eu tiro o cabelo longo para colocar o cabelo curto. Eu tiro um rosto natural para colocar uma maquiagem em forma de protesto a uma história hipócrita e mentirosa que eu vivi. Mas queira Deus que a verdade do Evangelho nos transforme como gente. Será que essa conversão está fazendo com que o teu marido veja você orando por 30 minutos ou 40 minutos por dia? Será que essa conversão tem mostrado para tua esposa você lendo a palavra durante 30 minutos por dia? Será que
que essa conversão tem te colocado num jejum silencioso? Será que essa conversão tem colocado em você um coração piedoso? Será que essa conversão tem depositado em seu ser domínio próprio? Será que essa conversão tem te revestido de poder a pregar em tempo e fora de templo e fora de templo também o Evangelho? Será que essa conversão ela te tornou um homem pacífico? Um melhor pai? Um pai mais amoroso? Um marido mais amoroso? Uma pessoa que se preocupa menos com o que as pessoas dizem sobre você? Será que essa conversão fez com que você olhasse no retrovisor da vida e pedisse perdão para as pessoas das quais você pecou? Será que essa conversão fez com que você perdoasse aqueles que te perseguem? Será que essa conversão tem feito você menos egoísta de modo a... eu sei que vai doer, mas eu preciso te contar algumas verdades? Será que essa conversão, ela te fez em silêncio ter mais amor por pessoas? Estar harmonizado com as pessoas? No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu cotidiano? Será que o exemplo que você dá para os teus filhos é aquele homem que joga o lixo pela janela do carro? Será que os teus filhos já viram você levar sua esposa para dançar no meio da sala? Um pai que beija mais, que abraça mais? Uma mãe mais pacífica? Irmãos, ou será que você mudou a forma e agora você é um protestante? E protestante na essência, e protestante de carteirinha. Eu assumo, sou um protestante. Sem entender o que é ser protestante. Será que eu sou um reformado porque eu reformei a minha imagem? Ou será que o meu ser foi reformado? Será que eu sou um pentecostal porque eu estou revestido por um poder? E esse poder está me encorajando, me energizando a falar de Cristo e a ser parecido com Ele? Ou eu sou um pentecostal em forma? Bom, a falsa conversão, ela existe daqueles que estão na igreja e não deixaram a igreja, daqueles que deixaram a igreja, porém, não deixaram a si mesmo, não tomaram a sua cruz e não caminham com o Mestre. Ah, se todos ouvissem. Sabe por quê? Os que foram convertidos na forma, quando chegam na metade de um vídeo como esse, que está longo demais, já está cheio de opinião, e não ouvem. Eles escutam como um barulho ali fora, mas já está pensando em todas as respostas possíveis e imaginárias. Porque aquele que se converteu na forma, perdeu a capacidade de ouvir. Perdeu a capacidade de ouvir não só esse vídeo, mas perdeu a capacidade de ouvir um pai, uma mãe, um idoso, uma idosa, uma pessoa mais nova. Perdeu a capacidade de ser humano, de ser gente. Perdeu a capacidade de ter paciência com o erro do outro. E perdeu a capacidade de perdoar os seus próprios erros. Será que você mudou a sua forma, converteu a sua forma? Ou será que você se converteu? E se você parou e pensou e me ouviu, e chegou na resposta que eu não me converti, se o teu coração entrou em desespero, significa que de fato você não se converteu. Só que eu tenho um recado para te dar. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E hoje Jesus está te dando uma oportunidade para entregar a sua vida verdadeiramente a Ele. Eu espero que você não se converta ao presbiterianismo, ao pentecostalismo, aos batistas, aos assembleanos. Não. Porque você só vai converter a sua forma aos churches, que agora usam moletom preto.
Todos os irmãos que congregam nas lagoinhas e celeiros e churches utilizam camisetas de manga curta, que agora são longas até o cotovelo, se vestem de preto, amarelam as luzes e falam "Oh Jesus", ou moletom preto. Você converteu a sua forma. Agora eu sou um pentecostal, eu falo alto, eu vibro, eu falo línguas, eu converti a minha forma, mas a minha essência é a minha essência, e Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim.